Sejam bem-vindos à nossa primeira aula gravada, para que nós não percamos mais tempo enquanto estivermos acolhidos em nossas casas. Então, nós vamos dar prosseguimento de onde paramos na nossa apostila do português passo a passo. Então, estaremos agora resolvendo as questões das páginas 53 e 54. Vamos lá. Primeira questão. Todos os trens são elétricos. Na frase acima, exerce a função de substantivo. Então, veja bem, você já tem que saber de antemão o que é substantivo. Ou seja, substantivo é nome. Então, eu vou procurar na frase aquilo que é nome de alguma coisa. Todos. Tem algo que se chama todos? Eu não conheço. Os trens. Trem? Tem algo que se chama trem? Tem. Tem um transporte que se chama trem. Então, se tem algo com esse nome, então já falei, ó, com esse nome. Então, já falei, é nome, é substantivo. Então, pronto, você já achou a resposta. Mas, aproveitando as demais palavras da frase, vamos analisá-las. Todos o quê? Todos trens. Os trens. Elétricos. O que são elétricos? Trens. Só para você ver que se trens é nome e estas palavras estão relacionadas ao nome, você precisa gravar logo uma informação. As classes gramaticais que se referem a nome são artigos, adjetivos, numerais e pronomes. Essas 4 classes gramaticais vão estar fazendo referência a nomes. Estarão fazendo referência a nomes. Então, aí você começa a analisar pelas características, que nós já estudamos anteriormente, pelo menos o básico de todas as 10 classes gramaticais. Por exemplo, vamos começar com o artigo que é o mais fácil. O artigo, a gente sabe que são 2 palavrinhas que são artigos. É o e o E as flexões, é claro. O, a, os, as, uma, uns, umas, acompanhando um nome. Então, se você vê os trens, então você já sabe que esse os aqui é artigo. Agora, todos trens. Todos trens, todos. Então, fez referência a nome. Então, se você já sabe que é artigo, numeral, adjetivo e pronome, artigo já está fora. Então, você pode pensar em adjetivo da qualidade, todos, está qualificando o trem? Não está qualificando, está fazendo uma referência vaga, uma referência indefinida a trens. Todos os trens, né? Não definiu trem. Então, fez uma referência generalizada. Então, isso não é uma característica. Então, não é característica, exclui o adjetivo. Isso não é uma quantidade exata, exclui o numeral. Então, isso quer dizer que todos classifica-se como pronome. Bom, agora vamos para elétricos. Trens elétricos. Então, você está vendo que é uma característica do trem, é um tipo de trem. Então, se é um tipo, é uma especificação dele, é uma característica. Então, elétricos, que está aqui na letra E, é adjetivo. Pronto. Então, você encontrou todas as palavras que se relacionam com o nome, fazendo, por exemplo, definindo, caracterizando ou indicando quantidade. Sobra são. São. Os trens são, o trem é, eu sou, tu és, ele é. Você vai ver que eu estou conjugando a palavra. Então, pronto, é um verbo. Vamos à questão 2. O substantivo quintas-feiras está corretamente flexionado. Assinale a opção em que a palavra destacada também está correta no plural. Então, quintas-feiras é um substantivo composto. Assim como na letra A você tem o guardas noturnos, na letra B, guardas-roupas, na letra C, abaixos assinados, na letra D, obras-primas e na letra E, beijas-flores. Quando você precisar pluralizar um substantivo composto,
o primeiro passo a seguir é observar quais elementos, ou seja, que tipo de classe de palavra entrou na formação do composto. Aí você tem, por exemplo, quinta é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, então você viu que quinta é numeral. Então, numeral é uma classe de palavra variável. Feira é nome, existe algo que se chama feira. Então, se é nome, é um substantivo. Então, numeral, substantivo, são classes de palavras variáveis. Então, por isso que quintas-feiras está corretamente pluralizado os dois elementos. Aí você observa, começando aqui da letra E, você observa que quando fala beija as flores, você associa ao ato de beijar flores. É por isso que o pássaro tem esse nome, porque beija a flor. Então, se beija é uma ação, então beija é verbo. Então, já grava que quando um verbo entrar na formação de um substantivo composto, ele é invariável. Por isso, ó, cortemos esse S. E o correto vai ser beija-flores, porque flor é substantivo e substantivo varia normalmente. Aquelas eram verdadeiras obras-prima. Analisando os elementos do composto, eu vejo que obra é nome de alguma coisa. Ou seja, é um substantivo. Substantivo varia, correto. Prima é a característica dessa obra. Então, se é uma característica, é um adjetivo nesse contexto aqui. Neste contexto. Não estamos falando de prima no grau de parentesco. Estamos falando de prima, a característica da obra. Então, é um adjetivo. Então, adjetivos pluralizam. Então, o certo é obras-primas. Perfeito? Letra C, abaixo os assinados. Se eu me reportar o significado desta palavra, significa que é um documento onde as pessoas assinam abaixo de algo que elas solicitam a uma autoridade. Então, abaixo sinaliza o lugar onde as assinaturas foram colocadas. E quando eu penso numa palavra que me dá a ideia de lugar dentro das classes gramaticais, essa palavra classifica-se como advérbio. E se você consultar a nossa teoria, nas páginas anteriores a estas, você vai ver que advérbio é uma classe de palavra invariável. Então, esse S aqui de plural tem que sair. E o certo é abaixo assinados. Os funcionários assinaram os abaixo assinados. Os guarda-roupas e os guardas noturnos. Já observa que entre as letras A e B nós temos dois elementos compostos com a palavra guarda. Só que analisando o contexto das palavras, eu vejo que na letra B, guarda nos reporta a um objeto. O lugar onde se guarda, ou seja, onde se pratica a ação de guardar roupas. Eu disse onde se pratica a ação. Então, se uma palavra me remete ao sentido de ação, essa palavra é verbo. E aqui na letra E você já viu que verbo não varia. Então, você tem que gravar a regra. Verbos, quando entram na formação de compostos, não variam. Então, roupa é nome. Existe algo que se chama roupa. Então, roupa é substantivo. Substantivo varia. Então, os guarda-roupas. Então, por eliminação, a letra A é a nossa resposta e entendamos por que é. Guardas noturnos. Agora, esse guarda não é a ação de guardar, esse guarda representa a pessoa, o ser. Então, esse guarda aqui tem valor de substantivo, substantivos variam, noturno é adjetivo, que também varia. Então, guardas noturnos, corretamente, a nossa resposta na número 2. E antes de passar para 3, grave bem. Em compostos, você observa os elementos que entram na formação dele. E substantivos, adjetivos, numerais variam. Verbos e advérbios não variam. 3. O vocábulo sublinhado na expressão e decimal pode ser usado em variadas classes em português. Quer dizer que o enunciado está dizendo que a palavra mal pode ser usada em mais de uma classe na língua portuguesa. E então vamos analisar o contexto.
para nós vermos qual a frase em que essa referida palavra foi empregada na mesma classe da expressão acima. Ou seja, e desse mal, se eu contextualizar a frase para ficar mais fácil de eu entender de que se trata, observe que eu poderia dizer assim, ó, e desse mal, muitos morrerão se não se cuidar, fazendo uma referência ao momento que estamos vivendo, da pandemia. Então, se eu falei desse mal, muitos podem morrer, eu estou querendo dizer que esse mal é nome de alguma coisa. Por exemplo, é o nome da Covid, é referência, por exemplo, a Covid-19, né? Então, pronto, já decidi, é um substantivo. Então, agora eu vou achar onde que a palavra mal, nas demais alternativas, também é um substantivo. Então, na letra A, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Primeiramente, você observa que já nós temos na letra A o mal contrastando com o bem, só para lembrar da regra que mal com ela é contrário de bem. E agora, contextualizando, que sentido tem isso na frase? Ó, não há bem que sempre dura, ó, tem alguma coisa que nunca dura, é o bem. Tem alguma coisa também que não vai ser eterno. Ele não é algo que nunca se acaba. Um dia pode se acabar. O que é isso que um dia pode se acabar? Pode ser o mal. Ah, o mal. O mal. Ah, eu estou nomeando aquilo que pode acabar um dia, porque ele não vai ser eterno. Então, pronto, eu decidi, é um substantivo. Se é substantivo, é a mesma classe da palavra acima, olha lá, mesma. Então, é a nossa resposta. Então, vamos ver o que são os outros vocábulos nas demais alternativas. Mal saiu de sala. Mal saiu de sala. O professor encontrou o aluno. Vou interpretar a frase. Quer dizer que o professor encontrou o aluno quando? Quando que ele encontrou o aluno? Mal saiu de sala. Eu falei quando. Quando a gente fala, quando saiu, quando encontrou, eu estou fazendo uma referência a tempo. Então, quer dizer que esse mal aqui não é nome, é uma referência temporal do momento em que nós dissemos que o professor encontrou o aluno. Ou seja, mal saiu de sala. Você pode relacionar esse mal aqui a assim que, viu? Ó, muito difícil escrever com mouse, então veja que eu estou querendo escrever assim que, tá? Isso ainda vai melhorar. Enquanto eu estou demorando, você está pensando. É assim que. Então, grave isso aí. Todas as vezes que o mal significar assim que, assim como essa locução assim que, você vai associar isso a uma conjunção. O aluno estava passando mal. Então, nós temos aqui de novo mal com L na letra C, mas não é nome de nada. Você vê, desculpa, você vê que não é nome, é o modo como o aluno estava passando. Então, quando uma palavra dá uma noção de modo em relação ao verbo, eu tenho advérbio. Esqueci, fui na cursiva de novo. Então, eu tenho advérbio aqui na letra C. Os resultados do aluno caminham mal. De novo, você observa que esse mal nos reporta ao modo como os resultados caminham. Ou seja, caminha é verbo. É o modo como caminha. Ah, relacionou com o verbo, de novo, advérbio. Certo? Então, advérbio, colocar só o A para ficar mais fácil. Anota no seu material. Você precisa fazer isso para que você vá gravando melhor as informações. O aluno saiu, mal começou a prova. Aí você está vendo de novo que esse mal não é nome de alguma coisa, que esse mal não é o modo como algo aconteceu, mas sim o tempo em que algo aconteceu. Então, mal começou a prova é o mesmo que assim que começou a prova. E assim que você já tem aqui, ó. Se tem assim que, ele é conjunção. Então, letra A é a resposta, letra B e letra E, o mal é conjunção, letra C e D, advérbio de modo.
Alternativa em que nós temos apenas substantivos abstratos. Aqui você precisa lembrar qual é a noção de abstrato. Abstrato, o substantivo abstrato é o nome daquilo que não tem existência separada do ser. Não existe sozinho. Por exemplo, infelicidade. Infelicidade existe sozinho? Não existe. Existe em alguém. Se não existir alguém infeliz, não vai existir a infelicidade. Então, beleza, esta está certa. Essa é abstrata. Desinteresse. Não vai existir desinteresse se não houver alguém com esse sentimento. Então, só existe em alguém, também é abstrato, então está certinho. Mas mineiro relaciona uma pessoa. Mineiro, então, não pode ser abstrato porque ele é um ser que tem existência real, que tem existência própria. Então, ele é um substantivo concreto. Então, beleza, só tem 2 certos aqui, esse não é. Então, vamos para a letra B. Cidade. É claro que a cidade tem existência real também, não precisa de um ser para a cidade existir. Ela existe. Então, também é concreto, vamos tirar daqui. A caravana, isso também é um substantivo coletivo, então, nomeando um grupo de pessoas, por exemplo, que formam uma caravana. Então, você tem mais um substantivo concreto. A alma também existe realmente, não vamos entrar em detalhe, porque às vezes alguém não acredita, mas para quem acredita, ela é algo independente de nós, que se nós nos formos, dizem, né, para quem acredita, que a alma existirá eternamente. Então, ela é concreta. Então, não existe abstrato na letra B. Brasília, concreto. Nome de cidade, cidade é concreto. Margarete é pessoa, é concreto. Barretos é concreto. Então, nomes de pessoas, de lugares, são substantivos concretos. Então, sobrou para a letra D. Analisemos. Existe medo se não existir alguém para senti-lo? Vai existir beleza se não existir nada belo? Então, a beleza existe em algo ou em alguém. E a vida também existe em alguém. Então, perfeito, letra D, todos os 3 substantivos são abstratos, ou seja, substantivos que têm dependência para existir, ou seja, só existe em alguém, não existem por si sós. Na questão 5, nós temos a frase acordamos cedo e diz que aqui há um substantivo. Mas você observa que acordamos não é nome, acordamos é uma ação. Então, acordamos é um verbo. E cedo é quando acordamos. Então, quando é tempo. E a palavra que nos reporta a ideia de tempo relacionada ao verbo é um advérbio. Bom, então, o item 1 está dizendo que há um substantivo, então o item 1 está errado e eu posso eliminar a letra B, que diz que está correta a afirmativa 1. E posso eliminar a letra E também, porque ela está dizendo que todas estão corretas e eu já achei um erro na questão. 2. O item 2 diz que na frase clique para enviar ocorre substantivo. Se substantivo é nome, esse clique aqui vem no contexto de uma ação. É uma ação que você vai praticar. Você vai clicar para enviar. Então, isso é uma ação. A ação de clicar, assim como enviar também é a ação. Então, são verbos. E um para, não existe nada que se chama para. Esse para, ligando os 2 verbos aqui, ligando esses 2 termos, é uma preposição. Preposição, palavra que liga 2 termos, subordinando um ao outro. Então, a 2 também está errada, não existe substantivo na 2. Então, eu vou eliminar a letra C, que disse que está correta a 2. Enxame é um substantivo coletivo. Quando eu falo enxame, eu penso numa porção de abelhas. Ah, uma porção de abelhas. Então, enxame é nome de alguma coisa, ou seja, um conjunto de elementos da mesma espécie. Então, isso é a definição de substantivo coletivo. Portanto, o item 3 está certinho. Eu tenho que marcar, então, a letra D, que diz que está correto só
o item 3. Perfeito. A letra A está eliminada, que diz que nenhum está correto, e o 3 está certinho, bonitinho. E vamos à questão 6. Qual opção apresenta um substantivo comum de 2 gêneros? Olha, aqui a questão está lhe cobrando aquele assunto sobre substantivos uniformes. São aqueles substantivos que só têm uma forma para se referir tanto ao masculino quanto ao feminino. E quando a gente diz que ele é comum de 2 gêneros, é quando você pode colocar o ou então a antes dele. Por exemplo, o estudante, a estudante. O telefonista, a telefonista. Então, pense o a antes do substantivo. Então, vejamos. Acionista, eu já logo imagino que eu posso dizer o acionista quando é homem e a acionista quando é mulher. Então, se eu pensar assim, já achei a resposta. Se eu estou na dúvida, eu começo a observar as demais. Na letra B, eu tenho libido. Se você for ao dicionário, você vai ver que libido o significado é desejo sexual, e libido é uma palavra feminina. É simplesmente a libido. Ou seja, você não pode falar o, é só a. Então, não é nossa resposta mesmo. Profeta, se é homem, é o profeta. Se é mulher, é a profetisa. Então é só masculina essa palavra. Poeta, também, se é homem é o poeta, se é mulher é a poetisa. Então, simplesmente o e pronto. Alface, cuidado com alface, que a gente vê muita gente relacionando essa palavra ao masculino, mas não é. É a alface, por favor, a alface. Então, se comum de 2 gêneros é aquele que você pode aplicar o ou a, dependendo do gênero do ser a que você se refere, isso só acontece aqui na letra A. Beleza? Questão 7. As rochas que o olhar de servo entende como de proteção, o termo olhar pertence a qual das seguintes classes gramaticais? É aquele caso. Se você observa o termo aleatoriamente, você logo fala assim, olhar é verbo. Eu olho, tu olhas, ele olha. Perfeito, é verbo. Só que algumas palavras podem ter mais de uma classificação, dependendo do contexto em que estão inseridas. E olhar nesse contexto aqui, observe o que é que tem antes. Olha, o olhar, os olhares. Você vê que essa palavra determina esta, e o é artigo. Então, se o é artigo, veja bem, artigo só acompanha substantivo. Então, a resposta está aqui, na letra E. E, nesse caso aqui, que você pensou em verbo originalmente, mas depois viu que o contexto é de um substantivo, e a palavra não foi alterada, foi escrita do mesmo jeito, acontece aquilo que a gramática chama de derivação imprópria. Então, ao passo que você está vendo que aqui a palavra que originalmente você classificaria como verbo, aqui ela veio, foi como um substantivo, por causa do artigo aplicado antes dela, ou seja, um determinante antes dela, então você tem que ver que acontece o processo da substantivação, quando uma palavra que é de uma outra classe gramatical, de uma determinada classe gramatical, passa a outra classe devido ao contexto em que ela foi inserida. Tanto você vai ver que isso é uma substantivação, como vai cair também nesse assunto da derivação imprópria. Na número 8, você tem substantivos uniformes. Dá para você observar. Quando falar epiceno, sobrecomum, comum de 2 gêneros, nós estamos tratando de substantivos uniformes, aqueles que só têm uma forma para se referir tanto ao masculino quanto ao feminino. E aí, vamos destacar algumas características. Os substantivos uniformes, eles podem ser epicenos quando se referirem a animais. Então, olha,
se for animal, se for bicho, você tem, e tiver uma forma só, é claro, uma forma só, para se referir ao masculino e ao feminino. Por exemplo, girafa, não tem o girafo e a girafa, tem a girafa, macho, a girafa, fêmea. Então, a palavra girafa é uma só, tanto para o macho quanto para a fêmea. Então, é um substantivo uniforme e, por se referir a bicho, é epiceno. O sobrecomum e o comum de dois gêneros, ó, esses dois aqui, se referem a pessoas. Só que o comum de dois gêneros, até porque tem essa palavrinha dois aqui, já vai ajudar você a gravar. Ó. Ou seja, é quando você pode aplicar dois artigos diferentes, ou dois determinantes diferentes. Pode ser artigo, pode ser um numeral, pode ser um pronome, mas eles podem mudar de gênero conforme o ser ao qual se refere. Por exemplo, se você fala estudante, você pode falar o estudante, você pode não, você vai falar o estudante se for homem e vai falar a estudante se for mulher. Então, quer dizer, a palavra estudante não mudou. Então, ela é uniforme. Mas o artigo, o determinante que segue essa palavra, muda conforme o sexo da pessoa. Então, aí é comum de dois gêneros. Mas quando você fala, por exemplo, criança, não importa se é homem ou se é mulher, você só vai falar a criança. Então, quando você não pode mudar o determinante que acompanha o substantivo, e ele é um só, tanto para o masculino quanto para o feminino, aí ele é um substantivo uniforme sobrecomum. Então, olhando assim, olha, para você resolver a questão da forma mais fácil, gravou epiceno e animal, logo você vê que ó, barata, borboleta, não são gente. Barata, não existe a barata e o barata, é barata macho e a barata fêmea, então já sei, e borboleta também é a mesma coisa, então já sei que isso aqui é epiceno, é número 1. E se você observar nas alternativas que você precisa escolher uma para marcar, você já observa que já tem a resposta. De baixo para cima, 1, 2, 3, 4, o terceiro e o quarto parênteses, o terceiro e o quarto, eles que tem só tem uma alternativa, que é 1, 2, 3, 4, só tem uma alternativa que tem 1 no terceiro e quarto. Na terceira e quarta lacuna nas respostas. Então, já tem a resposta. Mas aí observemos agora, para entender melhor, o herege, se for homem, a herege, se for mulher. Então, claro, 3, como diz lá na nossa resposta, o jovem, a jovem, dependendo do sexo da pessoa. Então, 3 de novo. O cônjuge é o marido, ou então a esposa. Não importa se é o marido, é o cônjuge da esposa, se a esposa, ela é o cônjuge do marido, então o artigo não muda, é sempre o. Então, aqui eu tenho sobrecomum. O intérprete, se for homem, a intérprete, se for mulher, então, 3, o aborígene, se for homem, o aborígene, se for mulher, o aborígene, se for homem, a aborígene, se for mulher, então realmente fecha na letra A. Mas observa que nem precisava resolver a questão toda para você acertar se você soubesse o que é epiceno. Então, estude bem a questão e esse assunto não vai te pegar de jeito nenhum. Questão 9. Dados os substantivos a seguir, marque a alternativa que pela ordem esteja com a classificação correta. Aí você olha as alternativas e vê que a classificação é quanto ao gênero, masculino ou feminino. Algumas palavras podem nos pegar, né? Pode ser uma armadilha. Mas algumas também não tem como errar. Por exemplo, comecemos pela última, criança. Quem não sabe que criança é um substantivo feminino? É a criança, né? Ele é uniforme, claro, é sobrecomum, claro, porque eu só digo a criança, tanto faz para me referir ao menino quanto à menina. Então, ele é feminino, então a resposta vai estar aqui, aqui ou aqui. Então, essas duas eu já elimino. Se eu continuar aqui, de trás para frente, eu vou chegar em telefonema, que é a segunda mais fácil. Eu creio que ninguém aí
diz, recebi uma telefonema hoje. Acho que todos vão dizer que recebeu um telefonema. Então, é o telefonema. Do mesmo jeito que é a criança só, é o telefonema. Então, o telefonema é masculino. E você vê que na letra B tem feminino para ele. Então, estou eliminando a letra B também. Então, estamos só entre A e E. Agora, chegaram os dois problemas que a gente vê colocados no dia a dia de muitas pessoas com os gêneros diferentes do que a norma culta preceitua para que nós sigamos. Então, dó, por exemplo, a gente vê muitas pessoas usando como feminino. Eu tenho uma dó de fulano, eu digo que eu também tenho um dó de quem não sabe isso, porque pode errar na prova, uma coisa tão simples. Não é uma dó, é um dó ou dó. É o sentimento de piedade, é o dó. Então já fechou a questão, que é masculino. E alface, tem gente falando o, mas não é, por favor, é a alface. A alface está fresquinha, ou seja, é feminino, letra E, e vamos para a questão 10. Analise os períodos abaixo e assinale a alternativa em que a palavra destacada não é um substantivo. Ou não é substantivo. Não é nome. Beleza. Só que quando eu olho fantasma, vamos olhar só as palavras destacadas, você vai assim, fantasma não é nome. Porque, mesmo que não exista, mas se existir, a gente dá nome a algo que nos assombra como fantasma. Então, é nome. Aí você fala silenciar. Silenciar é verbo. Tá terminando, tem R, eu silencio, estou até conjugando. Beleza? Olha aí, cidadão. Cidadão também tem certeza, professora, que é substantivo. Beleza. Cidadania também é nome. Então, beleza, cidadania, o cidadão é, a cidadania é. Então, e o homem? Dispensa comentários. Que tem ser, que tem esse nome, né? Então, beleza. Essas três já estão excluídas, porque elas são substantivos e nós queremos aquela que não é substantivo. Então, e agora? Então vou marcar a letra B, silenciar é verbo. Você tem certeza? Olha bem o que tem antes do silenciar. Como é que chama isso aqui? É o nosso famoso artigo, ou seja, palavra que acompanha o substantivo. Então, esse silenciar aqui não veio como verbo nesse contexto, ele veio como substantivo. Pode anotar aí, substantivo, ou então palavra substantivada, e aquele processo de formação de palavras que já falamos agora mesmo, derivação imprópria, ou seja, sai da classe que ele é normalmente um verbo, mas foi aplicado no contexto de nome. Então, aqui ele é substantivo. Então, sobrou para a letra A ser a resposta, mas fantasma não é nome? Depende. Se eu falar, eu tenho medo de fantasma, aí ele é substantivo. Mas se eu falar, e não como um cidadão fantasma, esse fantasma não vem nomear um ser, mas sim caracterizar esse ser aqui, ó. Então, fantasma, neste contexto, é adjetivo. Então, minha gente, aqui fica a nossa primeira aula gravada e logo vocês receberão a segunda. Até então. Muito obrigada pela atenção e até mais.